pessoal! Na videoaula passada, vimos um pouco sobre o desenvolvimento humano e a contribuição para a educação. Já adiantei para vocês que esse tema é abordado não só por diferentes áreas do conhecimento humano, como a medicina, a psicologia e a psicanálise, como também tem teorias que divergem entre si. Hoje veremos dois grandes teóricos que abordaram esse tema, Piaget e Vygotsky. Muito provavelmente, a maioria de vocês já ouviram falar do primeiro, Piaget, pois ele é um teórico muito difundido no Brasil, muito usado nas dissertações e teses de mestrado e doutorado. Já o segundo é menos conhecido e há pouco tempo atrás, alguns dos livros de Vygotsky nem sequer tinham tradução para o português e boa parte não tinha tradução direta da sua língua, o russo. Mas esta situação no Brasil, felizmente, está mudando. Vamos ao primeiro. Jean Piaget formou-se na área da biologia e se dedicou à investigação científica sobre o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Observem que, apesar de ser um autor amplamente usado na área da psicologia e educação, ele não é um psicólogo e nem pedagogo. Piaget, então, se perguntou: como o ser humano elabora seu conhecimento sobre a realidade que o cerca? Essa foi a grande questão da sua vida, mas sua atividade científica foi intensa, incluindo temas como pensamento, linguagem, desenvolvimento do julgamento moral, entre outros. Com uma vasta pesquisa, ele inaugura um campo de investigação que chamou de epistemologia genética, pois referia-se à busca das origens e processos de formação do pensamento e do conhecimento humano. Para Piaget, conhecer é organizar, estruturar e explicar a realidade a partir das vivências, das experiências com os objetos do conhecimento. Diferente de experiência, o conhecimento pressupõe a organização do que vem pela experiência com o objeto, em um sistema de relações. A inserção nesse sistema se dá por assimilação e acomodação. A assimilação é quando os novos dados do meio são inseridos em um sistema de relações e adquirem, assim, significação para a pessoa. Já na acomodação, esse sistema de relações com ideias e conceitos que a pessoa já possuía e que foi justamente o que ajudou a compreender um novo dado, o dado que for assimilado, pois bem, esse sistema será modificado com a entrada desse novo dado. Por exemplo, para entender a informação nova que o professor traz, o aluno parte de um sistema que ele já possui, no caso, o conhecimento da língua portuguesa, para que ele compreenda as palavras do professor. No nosso caso, para compreender esse novo conceito de assimilação. Essa é a etapa da assimilação, mas quando o aluno assimila um novo conceito de assimilação, seu sistema de relações se modifica. Desse modo, em nosso exemplo, nunca mais para aquele aluno a palavra assimilação terá apenas o significado usual na língua portuguesa. É importante observar ainda que assimilação e acomodação são mecanismos de adaptação na interação com o meio. São modos de o homem se adaptar a cada mudança no meio e lidar com os novos desafios que essa mudança traz. Aí vemos claramente a presença na formação de Piaget, um biólogo, e a influência das teorias evolucionistas. Outro ponto muito conhecido em sua teoria são os 4 estágios do desenvolvimento cognitivo, que vão desde o primeiro ano de vida até a adolescência. São eles: sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e, por fim, as operações formais. Veremos um pouco de cada um, mas talvez o mais importante seja vocês terem a noção do que ele quer dizer através desses estágios sobre o desenvolvimento do pensamento, como ele se forma.
Desse modo, é fundamental perceber que o pensamento no início do seu desenvolvimento, no caso, no primeiro dos estágios, o sensório-motor, é um pensamento concreto, ou seja, depende dos objetos do conhecimento para acontecer. E no final do desenvolvimento, ele se torna um pensamento abstrato, independente dos objetos do conhecimento. Em outras palavras, no início, para um bebê pensar o que é sua bolinha, ele precisa ter essa bolinha na mão, olhar, cheirar, colocar na boca. Vocês poderão observar ao longo dos 4 estágios que o pensamento vai, com a ajuda da linguagem, se tornando cada vez mais independente do objeto concreto, a ponto de se poder pensar numa situação totalmente abstrata com a ajuda apenas da linguagem. Por isso, posso falar de um bebê e sua bolinha para vocês sem precisar que eu traga um aqui. De posse dessa observação, vamos aos estágios. Primeiro, estágio sensório-motor. O pensamento ocorre apoiado nas informações que chegam pelos sentidos, a partir das manipulações que o bebê traz com os objetos. Seus movimentos se desenvolvem cada vez mais, manipulando cada vez mais os objetos ao seu redor e suprindo a mente de matéria-prima para se desenvolver. Uma conquista fundamental nesse estágio é a formação da imagem mental do objeto na ausência do mesmo, ou seja, a capacidade de saber que a bolinha existe mesmo quando ela não está diante de seus olhos. A formação dessa imagem mental prepara para a grande conquista da etapa seguinte, a aquisição da linguagem. Segundo, estágio pré-operatório. Aqui, a grande conquista, como já apontamos, é a aquisição da linguagem. O que a criança construiu no plano da ação prática irá reconstruir no plano da representação. Apesar de tudo, ela ainda está centrada no próprio ponto de vista, tendo dificuldade, por exemplo, de se colocar no lugar do coleguinha e imaginar como o beliscão que nele deu doeu. Terceiro, estágio das operações concretas. Aqui, a criança leva em conta mais de um aspecto ao resolver um problema e não está mais centrada no próprio ponto de vista. Já ocorre também uma coisa importante, a reversibilidade do pensamento. Mentalmente, ela refaz o caminho que o pensamento tomou em cada etapa para descobrir onde errou e outras possibilidades. Quarto estágio das operações formais. Aqui, o pensamento está totalmente abstrato. Ele reflete situações hipotéticas de maneira lógica e apoiado apenas nas palavras. Só aqui compreende bem noções abstratas, como ética, e só aqui é capaz de pensar o próprio pensamento. Por isso, somente nesse estágio, pode compreender melhor algumas áreas como a filosofia e as artes. E é nessa etapa que começará a elencar os princípios morais que guiarão sua vida. Assim, se em Piaget a criança aprende o que está pronta, madura para aprender, em Vygotsky ela deve aprender o que estaria quase pronta para aprender. É o que veremos agora. Esse psicólogo bielorrusso é responsável pela mais importante dimensão sociohistórica do psiquismo, pois seu referencial teórico é o materialismo dialético. Para ele, o que é especificamente humano origina-se da vida em sociedade, das relações sociais, os modos de perceber o mundo, sentir, explicar, atuar no mundo. Desse modo, na abordagem desse autor, o processo de aprendizagem depende das condições sociais. Para ele, é o processo de aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento da criança, sua maturação, inclusive a orgânica.
Não só isso, o processo de aprendizagem impulsiona a maturação da criança e, inclusive, modifica os mecanismos biológicos da espécie. A zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal são dois conceitos pelos quais ele explica isso, e também dois conceitos que muito contribuem para a área da educação. A zona de desenvolvimento real diz respeito ao que a criança já é capaz de fazer e aprender. Ela já está madura para fazer ou aprender aquilo. Portanto, seria uma zona voltada para o passado. Já a zona de desenvolvimento proximal diz respeito aos modos de agir e pensar que ainda estão em elaboração na criança. Coisas que sozinha ela ainda não faria, mas que com a ajuda de um outro ela consegue. Com essa elaboração compartilhada que a zona proximal permite, a criança, a partir de condições sociais, que seria justamente essa ajuda que ela tem do outro para fazer a tarefa, então, a partir do social, ela impulsiona seu amadurecimento, sua maturação, inclusive orgânica. É, desse modo, uma zona voltada para o futuro. Assim, fazendo uma crítica às teorias educacionais vigentes, com Vygotsky, podemos dizer que o mero contato com os objetos ou ambientes estimuladores não garante o aprendizado e nem o desenvolvimento, pois sozinha a criança não tem como recriar o processo cultural e social. Bom, agora vocês conhecem um pouco mais desses dois autores tão importantes para a área da educação. No nosso último encontro, falaremos de um tema instigante: adolescência e sexualidade. Até lá!